A prof vai dar início à nossa aula de História hoje. Hoje nós vamos dar início à nossa unidade 6 de História, né? Vamos falar aí sobre direitos e deveres dos cidadãos, lá na unidade 6. E na unidade 5 a gente falou sobre a conquista da cidadania, né? Como que originou essa conquista, de onde que começou, aonde que surgiu, né? Qual foi a evolução dessa conquista da cidadania que passou aí tempos em tempos, né? E agora a gente vai falar dos direitos e deveres dos cidadãos, que entra dentro da cidadania, né? Mas a gente vai falar desses direitos e desses deveres agora, tá? Vamos lá, então. Página 18. Página 18 de História. Acompanhe com a prof. Neste capítulo, você vai estudar a conquista de direitos no Brasil e em outras partes do mundo. Também vai conhecer a importância desses direitos na atualidade e do respeito entre as pessoas e as diversas comunidades. No capítulo anterior, estudamos que há muito tempo, desde Atenas e Roma, as pessoas se organizavam para conquistar direitos com o objetivo de melhor viverem em sociedade. Esses direitos estavam relacionados à justiça, liberdade, igualdade, leis e venda e compra de propriedades, por exemplo. Agora você vai conhecer mais informações sobre a cidadania no Brasil e em outros lugares do mundo. Agora, fazendo a leitura dessa imagem aqui, né, dessas crianças aqui, o que a gente consegue observar? Qual semelhanças e diferenças é possível perceber entre as crianças fotografadas? Essas crianças aqui, o que a gente consegue perceber de diferença e semelhança entre elas? Posso falar, prof? Qual página vocês estão? A diferença de religião e parece que todos têm a mesma coisa, parece a idade, né? Parece que todos têm a mesma idade. Gabriela, o que você havia falado? Qual página vocês estão? Página 19 de História. Que elas têm culturas diferentes. Isso aí. Entra no que a Victoria falou, da idade, né? A diferença e a semelhança de idade é quase a mesma. Entra que a semelhança que eles têm também é que todos estudam aí na mesma sala, né? E entra em diferenças o que a Gabriela falou. Entra em diferenças a etnia deles, né? A cultura de cada um. Entra de diferença também as características físicas, né? Cada um tem uma característica física diferente. Isso aí. A religião também deles, né? A religião também. Essa daqui é de uma religião diferente, né? Cada um tem uma diferença. Você diria que todas as crianças têm os mesmos direitos? O que vocês acham? Todas as crianças, elas têm o mesmo direito? Sim, tanto negra, tanto morena, tem que ter os seus direitos. Todas as crianças, elas têm os mesmos direitos, né, pessoal? Direito o quê? À educação, direito ao lazer, direito aí à saúde, né? Entre outros direitos que tem aí a criança. Tem um estatuto que é feito, o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, né? Conhecido como ECA, que fala só sobre esses direitos aí das crianças e dos adolescentes. E independente de diferença que tem entre elas, diferença de etnia, diferença de cor de pele, diferença aí de altura, de peso, de característica física, de qualquer diferença, independentemente disso, todas as crianças têm os seus direitos, né? É direito de todas, crianças e adolescentes. Vamos lá. Os cidadãos e seus direitos e deveres. Até o momento, estudamos a origem da cidadania e como a sua prática foi fundamental na conquista de direitos. Essas mudanças não aconteceram rapidamente. Foram necessários muitos anos e vários acontecimentos históricos para que uma série de conquistas fosse alcançada. Na atualidade, para que os cidadãos participem da sociedade de forma harmônica e respeitosa,
é necessário cumprir um conjunto de direitos e deveres. Você imagina quais são alguns desses atuais direitos e deveres dos cidadãos? Vamos ver então. Direito do cidadão. Todo ser humano tem direito à vida, direito de ir e vir, à saúde, à educação, à alimentação e à moradia. Também tem o direito de expressar livremente seus pensamentos, ser tratado com igualdade e justiça e de votar em seus candidatos nas eleições. Aqui embaixo só tem uma representaçãozinha, né? Direito à saúde, à educação, à alimentação. E aí fala dos direitos que a gente tem aqui. Infelizmente, né, pessoal, como cita aqui em cima, precisou de vários acontecimentos históricos, né? E vários anos se passar para que essa conquista de direito que a gente tem hoje fosse assim, como a gente tem, né? Antigamente, bem antigamente, não era bem assim. Lembra que a gente conversou lá sobre essa conquista de direito, sobre essa conquista de voto, de expressar livremente a sua opinião? Quando começou a conquista da cidadania, quando começou a cidadania lá em Atenas, né? Por mais que era um fato bom, né? Era uma coisa boa, era uma conquista para a cidade, né? Todos decidirem juntos aí melhorias para a cidade, era unido aquilo. Só que tinha restrições, né? Lembra que a prof havia falado para vocês que nem todos podiam aí exercer o seu, expressar o que pensavam, nem todos podiam aí dar a sua opinião, nem todos podiam votar, era somente homens que podiam votar, nascidos em Atenas, né? Eles tinham que ser atenienses lá de sangue, senão eles não poderiam lá estar votando, né? Pessoas com menos de 21 anos também não votavam. Então, assim, por mais que tinha essa... Oi? Por mais que tinha essa cidadania, ainda tinha restrições, né? E aí, com o passar do tempo, anos e anos, né? Fatos históricos aconteceram para que hoje a gente tenha essas leis, esses direitos que a gente tem hoje, foi aí, né? Demorou muitos e muito tempo para acontecer isso. Hoje em dia, a gente tem esse direito de ir e vir para onde a gente quer. Na verdade, vocês nem tanto, né, pessoal? Vocês dependem aí dos pais, né, para autorizar vocês ou não. Só que isso aí é uma consequência da idade, da responsabilidade de tudo. Mas, enfim, o adulto em si, ele tem esse direito de ir e vir, ele pode ir e vir aonde ele quiser. Ele tem esse direito de expressar livremente a opinião dele, né? Ele tem o direito de votar para escolher, então, o governante da cidade, o governante do país, né? Ele tem esse direito de voto, entre outros direitos que tem aí que são conquistados, né? Hoje em dia, que antigamente não tinha, e infelizmente eles passavam aí apuros, né? Por não ter esses direitos lá na época. Vamos lá, continuando então. Aqui a gente falou sobre um pouquinho de direitos, né? Tudo que o cidadão tem direito aí para a vida dele. E agora a gente vai falar um pouquinho de dever, porque tudo que a gente tem direitos, né? Mas a gente tem dever também. Dever a ser cumprido, né? Vamos lá. Os integrantes de uma sociedade devem cumprir algumas obrigações, por exemplo, pagar tributos e impostos, obedecer leis, votar para cargos do governo, respeitar os direitos de outros cidadãos e cuidar do meio ambiente. Isso são dever do cidadão. Dever quer dizer uma obrigação. Então, são obrigação aí do cidadão pagar esses impostos, esses tributos que os pais de vocês pagam, né? Infelizmente, eles são altíssimos, não havia necessidade de ser tão caros, mas tem sim a necessidade de pagar impostos em algumas coisas, porque, na verdade, a gente paga imposto em tudo, né? Tudo que a gente consome, a gente está pagando imposto. Só que tem essa necessidade do pagamento de imposto para melhorias no nosso país. Só que o que acontece, às vezes, isso, né, não é administrada de uma forma
correta, né? Ô, Infelizmente. prof, meu Oi. pai Não é disse que destinado para ser ninguém sabe onde é que vai os impostos. É, Tipo, é, às vezes pode ir para um campo de futebol, às vezes pode ir para uma calçada. é. Isso, para Infelizmente, onde assim, vai? né? O que deveria ser? Esses tributos e impostos que os pais de vocês pagam, que a professora paga, né, em tudo que consome, ele deveria ser destinado a melhorias, né? A melhorias na infraestrutura da cidade, do estado, do país, né? Aí a melhoria de infraestrutura aí na nossa cidade, em ruas, né? Em esgoto, para não ter mais aquele acúmulo de água e, né, acabar entupindo. Claro que isso também tem consequência do ser humano, mas enfim, a prof está falando de um modo geral de utilizar o dinheiro, né? Na saúde pública, enfim. Isso deveria ser destinado para essas funções, né? Claro que os impostos e os tributos, eles não precisavam ser tão altos como é hoje, né? A gente não precisaria pagar um valor muito alto. Só que deveria pagar uma quantidade justa para que essas melhorias sejam feitas. Infelizmente, não é isso que acontece. Infelizmente, claro, tem lugares que sim, que é destinado a essas coisas. Mas, infelizmente, tem lugares que é destinado aí, a gente vai saber Deus aonde, né? Eles colocam esse dinheiro. Então, infelizmente, tem pessoas, no governo, né? Tem pessoas que ficam à frente aí para comandar uma cidade, um estado, um país e acaba afundando mais ainda, né? Mas isso aí, pessoal, isso aí aí vai da índole da pessoa, né? O que a prof está querendo passar para vocês é somente os direitos e os deveres que o cidadão tem, né? Os direitos que ele tem e o dever que ele tem de cumprir aquilo, né? A prof não vai entrar em questão política nem nada, é só para vocês terem a noção aí que às vezes um cargo, uma pessoa que a gente coloca lá para comandar a nossa cidade, infelizmente não faz um trabalho bom, né? E acaba refletindo isso na nossa cidade, na nossa rua, né? Às vezes na nossa casa. Então, acaba complicando mais. Oi, Victoria. Eu ia querer falar um pouco disso mais no assunto da aula. Fala bem rapidinho, tá? Que a prof precisa seguir a aula. Tem muita gente que trabalha um monte para pagar esses impostos e acaba acontecendo isso vamos falar de algum político pegou aquele dinheiro e foi fazer alguma coisa para si próprio, alguma coisa para ele, na casa dele, alguma reforma disso. E tem gente que fica até para pagar essas coisas, até tem gente que passa necessidade para ter que pagar esses impostos, né? Porque nós às vezes acaba aumentando e tendo que pagar muito mais. É verdade. Infelizmente, tem gente que não consegue pagar aí, né, por conta de emprego, de condições financeiras, e acaba virando uma bola de neve isso, né? Infelizmente, a gente vê tem bastante coisa triste, né, que acontece no nosso mundo. Vamos lá, aqui a imagem representando, então, o dever que o cidadão tem de votar, né, de escolher esse governante aí para a cidade, para o estado, para o país, né? E aqui o dever de cuidar do meio ambiente e o respeito ao próximo, né, pessoal? Um dever aí que todos... Se cada cidadão que a gente tem no nosso mundo, se cada cidadão, vamos botar só no nosso país, se cada um fizesse exatamente o que tem de direito e o que tem de dever, imagina que mundo maravilhoso a gente teria, né? Pessoas honestas, pessoas de bem com a vida, ambiente maravilhoso. Se cada um fizesse a sua parte cuidando do meio ambiente, a gente não Ô, teria prof, tantos problemas que a gente tem hoje no nosso meio ambiente, né, tem pessoal? alguns países que é assim, sabia? Tem países, né, Gabriel, que tem essa Sim. colaboração e tem essa união do povo, né? Eles têm essa conscientização da limpeza, do cuidado com o meio ambiente, né? Sim. Ô, prof, Depende da cultura também de cada país, né? Infelizmente aqui no nosso não é tão assim. Tem pessoas boas, tem muitas pessoas boas, né? Que fazem aí o seu papel de cidadão, que exercem os seus direitos e cumprem os seus deveres, né? Só que infelizmente tem pessoas que não, né? Oi, Gabriel.
tem um país, eu não me lembro o nome, mas o país, tipo assim, é tão bom que não tem nem pessoa para cuidar da loja. Tipo, a pessoa pega o produto, pega o dinheiro, bota em cima do caixa e vai embora. Isso aí, a professora viu, tá? Eu também não lembro onde é, Gabriel, mas tem um lugar que tem lojas e aí o dono da loja ele só vai lá abastecer a loja e pronto, ele tem um caixa e a pessoa bota o seu dinheiro, paga ali, né? Com cartão de crédito ou com dinheiro mesmo, coloca ali dentro daquela caixinha. Gente, Eles deixam até o carro ligado, tipo, com a chave. leva somente o que pagou, gente, né? Não leva mais, não rouba, não passa a perna, leva somente o que pagou. Se ele pagou por uma maçã, ele vai levar uma maçã daquela loja. Ele vai deixar o dinheiro lá, ele não vai, né? Então, assim, ó, se cada um fizesse, cumprisse com os seus deveres e com os seus direitos, ia ser um mundo, assim, maravilhoso, né? Oi, Victoria. Na minha outra escola, a minha professora de inglês, ela se mudou para Inglaterra e lá os mercados são tudo assim. E às vezes tem Na Alemanha também é. pessoas que deixam o carro com a chave lá dentro e sai, vai pro mercado. E é bem legal. Que legal, né? Aí entra o respeito ao próximo, né? O respeito Eu fui lá pra Alemanha, teacher, e eu vi lá coisas tipo assim, de várias coisas largadas e ninguém pega. A pessoa deixa ali, vai fazer suas compras, volta e ainda tá ali. Claro, respeito ao próximo, né? Respeito com o bem material do próximo. Se eu tenho meu amigo, eu tenho meu amigo, não, eu tenho um carro e eu vou fazer compra, estaciono meu carro lá, passa uma outra pessoa e tem respeito comigo, ela não vai mexer no meu carro, né? Não é meu, então é bem incrível isso. Ô, prof, Oi, Arthur. Tem igualdade social, eu né? vi Ô, Gabriel, deixa eu falar agora. Ô, prof, eu vi um vídeo de experimento social de honestidade, que um gringo, lá nos Estados Unidos, um gringo deixava um celular caro no meio num banco, no meio de um shopping todo lotado, e depois ele ia para algum lugar afastado, e depois de uns 10, 15 minutos ele voltava. Todas as vezes ninguém pegava o celular dele, porque lá nos Estados Unidos tem as pessoas são bastante honestas. Sim, sim. Prof, eu acho que Claro que assim, né, pessoal, em todos os lugares que a gente vê, tem casos tristes, né? Tem casos que não são bons, assim, nem é bom a gente falar, né? Então, todo lugar que a gente vê tem problemas, tem os seus problemas, né? Só que tem prof, muitas coisas boas também que acontecem que a gente fica, assim, surpreso, né? Oi, Fernanda. Então, lá nos Estados Unidos, tem para abastecer o carro, né, com gasolina, eles não tem pessoa que vai atender, eles mesmos colocam a quantidade e paga a quantidade, como se fosse aquelas maquininhas. Sim, um posto não tem frentista, né? É só a pessoa mesmo que abastece o carro, A gente vê até em filme, né? Isso. Sim. Oi, Pietra. Já estaria falido. É verdade. É por causa que eu vi num vídeo, igual Arthur, é por causa que eu vi um vídeo que um cara colocou, eu acho que foi muito dinheiro na carteira e ele fingia que deixava cair no chão. Algumas pessoas olharam dentro da carteira e pegaram. Lá nos Estados Unidos, olharam a carteira e pegaram, não devolveram pro cara. Aí foi lá, eu acho que foi 3 pessoas. Um morador de rua foi lá e sem olhar, pegou, fez assim e E devolveu. devolveu a carteira, né? As pessoas foram meninas que devolveram também. Ô, prof, Demonstra a honestidade da pessoa, né? ô, prof, Oi, Gabriel. o Brasil, ele podia ser assim, só que ele não é assim por causa da desigualdade social, que algumas pessoas são ricas e outras são pobres. Poderia ser a mesma coisa. É que na verdade assim, né, Gabriel, mesmo havendo essa desigualdade social que a gente tem grande aqui, mesmo assim, se a pessoa
né, cumprisse com os seus direitos e os seus deveres, não haveria isso, mesmo sendo de classe baixa, né? Se a pessoa tem, eu não tenho dinheiro para meu alimento, sei lá, alguma coisa. Se a pessoa cumprisse com os seus direitos e os seus deveres, ela não iria roubar, assaltar, né? Nada disso. Então, infelizmente, falta um pouco assim de honestidade, falta um pouco, né, de cidadania aqui no nosso Brasil. Gabriel, o teu áudio tá cortando, a prof não consegue entender. Prof, não Outra tem vez, um país. as pessoas têm que pensar mais no outro, no próximo, né? Não Tem que tem um pensar mais país que no é próximo. prof. Só um pouquinho. Oi, Pietra. A Victoria, deixa ela falar primeiro, depois eu falo. Tá. Eu vou ouvir a Victoria e a Pietra e eu vou seguir a aula, tá, pessoal? Oi, Victoria. A minha mãe, ela trabalhava no posto de gasolina de Barra Velha. Minha mãe era a gerente de lá, ela administrava tudo, porque como que mesmo o nome da avó, confiava muito na minha mãe. Depois minha mãe decidiu se demitir. E um dia ela estava lá trabalhando normal e chegou um carro e um homem saiu de lá. E esse homem pegou e tava com um fuzil e tava assim, passa todo o dinheiro, senão eu mato todos. Daí teve algumas que se trancaram dentro do banheiro, né? E eles falaram assim, se vocês não derem dinheiro, a gente vai assinar uma bomba aqui dentro. Daí minha mãe teve tudo, o processo, daí eles conseguiram chamar a polícia, tudo, e só que eles não foram presos. Teve troca de tiro, acho que teve, não lembro. Minha mãe me falou. Acontecem umas coisas bem tristes por aí, né? Tanta coisa aí que a gente vê triste que acontece, infelizmente, né? Minha Oi, mãe tinha ficado Pietra. de refém. É que tem o Gabriel falou que aqui é perigoso, tem essa diferença. Tem um país, eu não lembro se é país ou cidade, que tem rei, rainha e princesa, essas coisas. Só que daí eles fazem normal, eles não, lá naquele lugar não se importa se é pobre ou rico. Passa no jornal, porque até um catador de lixo, assim, lixeiro, ele ganha 10 mil daquele dinheiro lá deles. 10 mil. Outra que a Isa, ela não Não é Inglaterra? Não é Inglaterra, é Reino Unido, onde fica a Rainha Elizabeth? na Inglaterra. Não é uma Aí também as Inglaterra. coisas que tem no palácio, as pessoas também tem. A maioria das pessoas da cidade também tem, a maioria que tem coisa do palácio, que palácio é tudo simples, não é aquelas coisas. Que legal, que legal. Isso aí. Vamos lá, galera. Continuando A Isa mandou então. avisar que hoje ela não conseguiria entrar na aula, tá? Ok. Todas as pessoas têm direitos e deveres, os quais devem ser respeitados. Praticar a cidadania, cumprindo com suas obrigações de cidadão e respeitando os direitos de outros indivíduos, é um dos caminhos para se formar uma sociedade mais justa e igualitária. Os direitos dos cidadãos se estendem a todos, crianças, adultos e idosos, independentemente de serem homens ou mulheres. Entretanto, em muitos momentos, é importante a comunidade reconhecer que alguns grupos precisam receber uma atenção especial, pois são mais vulneráveis, como é o caso de crianças e idosos, né? A gente sabe que os idosos e as crianças, elas têm algumas prioridades, né, pessoal? Principalmente os idosos, né? A partir de 60 anos já é considerado idoso, né? Já entra aí na fase do idoso. Então, a partir de 60 anos, a pessoa é considerado, entra na fase vulnerável, né? São pessoas com condições mais frágeis, né? Até a questão do voto aí altera, obrigatoriamente até os 60 anos. A partir daí, a pessoa já é considerado vulnerável, né? Então, entra aí uma série de fatores. Tem vaga especial para essas pessoas estacionarem um carro, tem fila especial em mercado, em banco, né? Porque são pessoas mais frágeis, crianças e idosos, né?
E aí, aqui embaixo tem a seção, então, interpretando. Vamos lá, vamos realizar rapidinho juntos, tá? Ô, No prof, Brasil... Oi. que tu disse que crianças também são vulneráveis. Um dia eu tava com a minha mãe, com a minha irmã adotiva no shopping. A minha irmã já tinha uma filha, que era a minha sobrinha. Daí, a gente foi na Renner, eu acho que era na Renner, que quando a gente foi pagar no caixa, a atendente disse que a gente podia furar a fila, furar não, pegar e atender primeiro, porque a minha irmã estava com um bebê de colo, daí tem, como que é? Preferencial. Atendimento especial. Atendimento Isso. especial. Caixa preferencial, né? Para bebê de colo, para gestante, para idosos, né? Vamos lá. Galera, vamos realizar agora essa sessão. No Brasil, de acordo com o Estatuto do Idoso, um documento que trata dos direitos desse grupo de pessoas, alguém é considerado idoso a partir dos 60 anos de idade. Artigo 3. É obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do poder público assegurar ao idoso, com absoluta prioridade, a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar comunitária, tá? Isso aqui, então, é um documento, né, que trata aí dos direitos desse grupo de pessoas, desses idosos, né? Esses direitos dos idosos, então, é obrigação da família do idoso, né? Da comunidade em si cuidar disso e da sociedade, do poder público, né? Agora, galera, vocês vão escrever aqui na letra A 3 direitos podem ir fazendo, tá? Eu vou dar 2 minutinhos para vocês realizar. Eu posso falar a 3 minha? direitos, só um pouquinho. 3 direitos dos idosos mencionados nesse artigo do Estatuto do Idoso. Vocês vão pegar 3 direitos que tem aqui. Vão pegar 3 direitos e anotar aqui na letra A. Qual vocês quiserem, pode pegar aí então. Alimentação, educação e cultura. Pode botar cidadania, liberdade e dignidade. Pode botar o respeito à convivência familiar e comunitária, a saúde e o trabalho, né? Podem colocar, então, 3 direitos aí dos idosos aqui na A. E a B, vocês vão fazer uma legenda, tá? Vocês vão criar uma legenda citando o direito dos idosos pela lei brasileira. Não vão inventar nada, tá? Tem a lei brasileira aqui deles, tem a lei, e vocês vão, então, botar aqui na legenda do que significa, de que lei está se referindo, de qual parte está se referindo, tá? Vamos lá, pessoal, 2 minutinhos para vocês realizarem. Eu tô na B, porque eu já tinha. Terminei, prof. Vamos lá, pessoal. Prof, eu não entendi a última da B. Espera É um uma pouquinho, imagem prof. de um senhor falando com uma mulher. É uma médica. É uma médica. Deve estar numa consulta. Vamos lá, pessoal.
Sofia havia levantado ali que tinha terminado, né? Sofia, o que você colocou na B? Na B, eu botei lazer, liberdade e na última trabalho. Tá, pode ser, tá? Enzo, Eu vou acrescentar na última aqui saúde também. joia. Eu botei alimentação, esporte e trabalho. Posso ler a Ótimo, isso minha? aí. Posso falar o meu, prof? Vai, Fernanda. Eu coloquei saúde, alimentação e respeito. Posso falar a minha, prof? Isso aí. Pode falar, Arthur. Alimentação, convivência familiar, esporte, lazer e saúde e trabalho. Ótimo, isso aí. Gabriela. Eu coloquei na primeira da B a convivência familiar e comunitária, na segunda lazer e na terceira saúde. Ótimo, isso aí. Victoria. Oi, prof. Eu botei a primeira. A primeira primeiro que eu botei é alimentação, depois lazer e depois foi direito do trabalho. Ótimo, isso aí. Eduarda. Na primeira eu botei alimentação e saúde. Na segunda eu botei lazer, saúde, esporte e liberdade. E na terceira eu botei trabalho e respeito. Ótimo, isso aí, galera. Conseguiram entender bem certinho essa questão dos direitos e deveres, né? Oi, Pietra. Eu coloquei assim: respeito no primeiro, segundo lazer e terceiro saúde. Ótimo, isso aí. Galera, ficou alguma dúvida a respeito desse início da nossa unidade 6? Prof, eu posso ler a B? Você já leu, Fernanda, a B? Não, eu li a A. A professora só estava perguntando da B. Então, você pode ler a B, tá? Ah, tá. Ali na que tava pedindo para colocar legenda, né? Na letra B, estava pedindo para botar legenda. Aí eu coloquei na primeira, os idosos têm o direito da alimentação. Na segunda eu coloquei, idosos também podem praticar o esporte. Os idosos devem e têm o direito de cuidar da saúde. Ótimo, isso aí. Joia. Galerinha, a nossa aula de história hoje fica por aqui. Iniciamos o conteúdo da unidade 6 bem tranquilo, né, pessoal? Um conteúdo bem tranquilo de fazer, bem gostoso de fazer, né? Hoje a professora não vai passar atividade de história porque vocês têm atividade para realizar a de português, que vale nota para a história, que fala sobre a nossa independência do Brasil, né, pessoal? Segunda-feira a gente comemora, então, a independência do Brasil. E aí vocês têm atividade, então, para realizar, tá bom? Mais uma dúvida. Tem que mandar cópia para prof. Fernanda e para prof. Regina? Não, pode mandar só para a prof. Regina, tá? Ela vai depois passar para a professora, tá bom? Tá bom. É feriado, prof. Segunda? Oi? É feriado? Segunda-feira é feriado, não tem aula, tá, pessoal? Então a gente se encontra novamente terça-feira, tá bom? Beijinhos e até a próxima. Tchau. Bom final de semana, galera.